Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês um desafio de matemática básica para você que está chegando aqui e quer se desafiar e quer treinar um pouquinho de matemática básica. Temos aqui 5 ao quadrado vezes 2 menos, abre parênteses, 30 dividido por 6, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. E aí a pergunta mais interessante é, qual dessas alternativas, que também são desafios, encontra aqui, né, escondido o resultado dessa expressão? Letra A, 5 fatorial. Letra B, 5 fatorial, parênteses, fatorial. Letra C, 5 duplo fatorial. Ou letra D, raiz quadrada de 625. Deixe nos comentários e venha acompanhar comigo essa questão. Muito importante você que está chegando aqui no vídeo agora, você curtir ele, porque isso ajuda bastante aqui no desempenho do vídeo na plataforma e isso fortalece muito o meu trabalho. Então eu fico feliz de te receber aqui. Se você puder curtir, vou agradecer muito. Se você for novo, se inscreva porque tem vídeo novo todos os dias de graça para você aprender e se divertir um pouquinho com matemática. Vamos agora resolver essa questão. É o seguinte, pessoal, muitas coisas aqui nos chamam a atenção, né? Temos aqui várias potências, né? Uma, duas potências, só que uma delas está aplicado a um parênteses. E esse parênteses é o ponto principal dessa questão. Por quê? Quando a gente tem parênteses em uma expressão numérica, é por ele que a gente deve começar. Ou seja, tudo que está dentro desse parênteses, dessa caixinha, vamos dizer assim, né? A gente deve resolver primeiro para depois resolver o que está fora e aí sim descobrir o resultado. Então vamos começar resolvendo essa divisão aqui, ó. 30 dividido por 6. Não é difícil, porque basta você pensar em um número que você multiplica por 6 que dá 30. Ou, se você quiser pensar também, quantas vezes o 6 cabe no 30? Pode fazer no dedinho, pode lembrar da tabuada, mas esse resultado é 5. Então vou colocar aqui 5. E como ele está sendo elevado ao quadrado tudo isso, e eu já resolvi, eu vou manter o quadrado aqui, ó. Certo? Então fica 5 ao quadrado. E todo o restante eu vou escrever novamente aqui, né? Vou colocar esse menos que estava aqui fora. Vou colocar esse vezes 2, então vou colocar o 2 aqui. E o vezes, e o 5 ao quadrado. Mantive exatamente como estava e só resolvi aqui para vocês o 5 ao quadrado. Então agora a gente tem uma coisa um pouco mais simples, porque já não temos mais os parênteses, temos que resolver entre potência, multiplicação, subtração e uma outra potência. Quando a gente tem todas essas operações aqui misturadas em uma expressão numérica, a potenciação deve ser resolvida primeiro. Assim como se tivesse também uma raiz quadrada ou raiz de qualquer índice no meio dessas operações. Raízes e potências vêm logo após a resolução de todas os parênteses. Então a gente resolve as potências na ordem em que elas aparecem. Como que fica então? Vou resolver 5 ao quadrado. E aí eu vou aproveitar esse ladinho aqui do quadro, ó, vou colocar 5 ao quadrado e vou resolver para vocês aqui. Como que eu resolvo uma potenciação? O número que está embaixo ele é chamado de base. E essa base é um número que vai se multiplicar por ele mesmo. Não sei se fica até um pleonasmo isso, né? Multiplicar por si mesmo a quantidade de vezes que está no expoente. Então temos aqui 5 que vai multiplicar por ele mesmo duas vezes. Então 5 vezes 5. Olha lá. E 5 vezes 5, gente, lembra da tabuada, faz no dedinho, do jeito que você quiser, é 25. Beleza, então aonde tem 5 ao quadrado, eu substituo por 25. E o bom é que a gente tem duas delas aparecendo. Então é só substituir 25 aqui e manter todo o restante da questão. Então vai ficar 25 vezes 2 menos 25, porque a gente acabou de calcular, e é o mesmo 5 ao quadrado. Olha que joia que ficou, pessoal. Temos aqui 25 vezes 2 menos 25. E aí a dúvida muitas vezes aparece na hora que temos uma coisa dessa. O que eu tenho que fazer primeiro? Sempre essa pergunta deve ser feita em cada parte da operação que a gente está resolvendo, da questão que a gente está resolvendo. Porque isso é primordial e se você errar a ordem, dá tudo errado, né? Então temos multiplicação e subtração. Lembra sempre, depois das potências e raízes, logo após elas, vem a multiplicação e, caso tivesse, a divisão também. Então, a gente, nesse caso, vamos resolver a multiplicação. 25 vezes 2 deve ser a nossa próxima operação. E não é difícil. Por quê? 25 vezes 2, pensa assim, ó, coisas do dia a dia. Eu tenho duas moedas de 25 centavos. Quantos centavos eu tenho, né? 50. Então, 50 aqui, menos 25. Olha que legal. E agora fica bem fácil, né? Se 2 vezes 25 é 50, se eu tirar 25, lembra da moeda? Tira uma moeda, fica uma moeda de 25. Então fica 25
sendo a nossa resposta. O desafio primeiro, né, que é resolver essa expressão, tá feito. É 25. Beleza. Uma parte foi concluída. Se você acertou já, meus parabéns. Agora temos que decidir, dentre essas alternativas, qual delas representa para a gente o 25. Será que tem alguma que tem esse valor? Vamos ver? Temos aqui o fatorial duplo, né? A Jaci aqui pediu nos comentários com muito carinho e eu gostaria de atendê-la, né? De trazendo um pouquinho alguns elementos diferentes para vocês. Então, se você tem alguma coisa diferente que queira pedir para eu resolver, traga aí nos comentários que eu vou ajudar vocês trazendo de forma diferente para tentar agradar a todos e, claro, fornecer o conhecimento, que é o mais importante, tá bom? Vamos agora fazer aqui o 5 fatorial. 5 fatorial, pessoal, é uma operação muito simples que ela funciona da seguinte maneira. Ela é baseada aqui, né, uma ideia de permutação. Quando a gente faz uma permutação, a gente usa o fatorial. E o que seria isso? É multiplicar o 5, que está sendo aplicado o fatorial, pelos seus antecessores até chegar no 1. O que é isso? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha que legal. É só resolver essas operações todas. Fica grande, não tem problema, mas a gente vai ter que resolver. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então esse é o resultado. Vou colocar aqui. Vou colocar de uma outra cor, só para a gente não misturar aqui, tá? 120. Para não misturar com a nossa expressão. Eu vou fazer uma bolinha só para separar aqui, tá? 120 é o valor de 5 fatorial, então não é a nossa resposta, já podemos eliminar essa alternativa. A segunda, olha que joia. Temos aqui duas formas de aplicar 2 fatoriais. Eu trouxe uma com parênteses e uma sem parênteses. A segunda aqui, ela tem uma definição própria, e eu vou mostrar para vocês como que faz. Mas a primeira, ela é muito simples, é a mesma ideia da de cima, só que olha o que eu faço aqui. Igual aqui em cima a gente resolve primeiro os parênteses, aqui a gente resolve primeiro os parênteses, que já está resolvido na verdade, né? Então isso aqui vai ficar igual a 120, nem precisava do parênteses, né? Não sei porque que eu pus, mas não tem problema, fatorial. E aí, eu nem vou ser ousado o suficiente para poder resolver esse fatorial, né? Porque imagina, se 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120 fatorial é 120 vezes 119 vezes 118, 117, até chegar no 1. Então tem que fazer 120 multiplicações e eu não vou fazer isso com vocês porque já estouraria daqui nosso tempo o limite de tudo. E claro, não é 25, então eu já posso eliminar essa questão. Só para vocês verem que interessante que é quando eu aplico 2 fatoriais dessa maneira aqui, tá? Então essa aqui não é a nossa resposta, beleza? O 5 fatorial duplo, aqui já aparece uma coisa interessante. Quando eu ponho 2 fatoriais um seguido do outro, conhecido como fatorial duplo, a gente vai pegar o seguinte. Vou escrever aqui como se fosse um fatorial simples, tá? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que ele não é essa multiplicação toda. Por quê? Quando eu tenho o duplo fatorial, eu vou fazer o seguinte. O 5 ele é um número ímpar. Então, a multiplicação vai ser feita somente pelos números ímpares. Ou seja, vai alternar a multiplicação. Eu vou multiplicar 5 vezes, vou fazer de azul para ficar diferente. 5 vezes 3 vezes 1. E vou pular o 4 e o 2. Por definição, o duplo fatorial é assim. Eu pego o 5, que é um número ímpar, então eu vou multiplicar todos os ímpares até chegar no 1. Da mesma maneira que eu penso aqui de multiplicar todo mundo, aqui eu só multiplico os ímpares. Se fosse um número par, né, se fosse 6, por exemplo, eu multiplicaria todos os pares até chegar no 1. E aí eu excluiria até o 1, na verdade, né? Então eu selecionaria só os pares. Na verdade, é só você pensar assim. Em vez de ficar pensando em par e ímpar, pensa que você vai sempre alternar. O primeiro pula um, o terceiro pula outro, o quinto e assim por diante. Sempre pulo do meio e vai alternando dessa maneira. E se a gente quiser fazer a conta, 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 1 é 15. Olha lá, hein? Por pouco não foi. Por pouquinho, né? Que não foi 25. Então não é a nossa resposta. Só nos resta agora essa raiz quadrada, né? Que é uma raiz de índice 2. Vamos tentar resolver de forma diferente, você que sabe, né? Você pode resolver de várias maneiras. Como ela é a última alternativa, se fosse numa prova, você já pode marcar, imaginando que se não são uma das 3, você já marca essa por eliminação. Mas eu gostaria de ensinar vocês uma maneira de resolver essa raiz. Muito simples, tá? Não é difícil. Eu vou pegar o 625
e vou fatorá-lo. O que que é isso, gente? Eu vou transformar isso aqui em uma série de multiplicações que com certeza vai chegar, na hora que eu multiplicar todos esses números, vai ser resultado o 625. Só que aí tem uma ideia e tem um propósito para isso, tá? Por quê? Ao se transformar em vários fatores, que são fatores primos, vou até mostrar para vocês quais são esses números primos, a gente vai pegar esses números e agrupar de dois em dois. Por quê? Teremos uma potência, e quando temos potência de expoente 2 com raiz quadrada, elas se anulam, né? Uma operação é o inverso da outra, então elas vão se dissolver, vamos dizer assim, né? Uma anula a outra e acaba sobrando um elemento muito simples para a gente resolver no final. Então venha comigo para você ver. O 625, lembra que eu falei que tem que ser por números primos? Vou escrever aqui em cima para vocês de azul os números primos, tá? Os números primos são os seguintes. Começando pelo 2, que é o único número par que é primo. Depois temos o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. E qual que é a ideia nisso, né? Só para vocês saberem como que funcionam esses números. São números que possuem apenas dois divisores, ele próprio e o 1. E tem que ser só dois mesmo, tá? Não pode ter mais que isso nem menos que isso. Então tem que ser dois divisores únicos. Então não consigo quebrar esses números em partes menores, a não ser ele todo ou de um em um, né? Então é isso que são os números primos. E são eles que a gente vai utilizar aqui. Começando pelo primeiro, o 2 não consegue dividir porque ele não é par, o 625, né? O 3, será que eu consigo dividir? Basta somar os algarismos e ver se vai dar um múltiplo de 3. Se der, eu consigo. Se não der, eu não consigo. 6 mais 2 dá 8, 8 mais 5 dá 13. Então 13 não é um múltiplo de 3, eu não consigo dividir por 3. Esse é o critério da divisibilidade por 3. Só que o 5 tem um critério muito simples. Para se conseguir dividir por 5, basta que o número termine em 5 ou em 0, que é o nosso caso. Então eu já consigo dividir por 5 e ele vai ser o meu primeiro fator dessa fatoração. Se eu fizer 625 dividido por 5, vai dar 125. Você pode conferir essa resposta, esse resultado, né? Fazendo a continha de qualquer forma, não tem dificuldade, tá? É 125. Beleza, ainda ficou mais fácil. Terminou em 5 de novo. Pelo mesmo critério, eu consigo dividir por 5 novamente. Então vai ficar aqui 5. E eu vou fazer a divisão. 125 dividido por 5 é igual a 25. E agora fica cada vez mais fácil, né? Vai diminuindo o número, fica um pouco mais tranquilo pra gente. 25 dá para dividir por 5 de novo, pelo mesmo motivo, termina em 5, né? Vai dar 5 e o 5, é óbvio, só tem o 5 como divisor porque ele é primo. Então eu só consigo dividir por 5 e por 1. Então eu vou escolher o 5, obviamente, porque o 1 não é primo, tá? Vai dar 1 aqui no resultado e agora eu vou fechar a minha conta. Fechando a conta, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei para vocês, a raiz é de índice 2. Como é raiz de índice 2, eu vou agrupar esses elementos da multiplicação, né, da fatoração, de 2 em 2. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado. E 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado. Tendo isso, eu sei que 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado é igual a 625. Então eu vou substituir aqui dentro da minha raiz essa multiplicação que eu acabei de falar para vocês. Que vai ficar aqui, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Muito bem. E aí você pensa, né? Que coisa de louco, né? Por que ele está fazendo isso se temos outras maneiras de resolver? Olha que simples que vai ficar. Como eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, eu posso quebrar em duas raízes. Uma propriedade da radiciação, isso aqui, tá bom? Vai ficar, então, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Muito bem. Tendo isso, a raiz quadrada, lembra que eu falei para vocês que ela é o inverso da potência de expoente 2? Então, eu posso cortar raiz com quadrado, raiz com quadrado. Resultando, então, apenas 5 vezes 5. 5 vezes 5. E 5 vezes 5, a gente acabou de ver aqui, né? Que 25 dividido por 5 dá 5, portanto, 5 vezes 5 é igual a 25. E da nossa cadeia de igualdades aqui, raiz quadrada de 625 é igual a 25. E o que era o 25? Lá no começo do nosso desafio, era o resultado da minha expressão numérica. Portanto, eu descobri a alternativa que representa a resposta do meu desafio final, que é exatamente a letra D. A letra D tem o valor
equivalente a 25, né? O raiz quadrada de 25 é igual a 25, que carrega para a gente o valor da expressão numérica. Essa é a resposta, eu espero que você tenha acertado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito. Eu te vejo amanhã novamente e até lá!